O meu entrevistado de hoje é um dos maiores nomes vivos da história da nossa avicultura. Médico veterinário, professor emérito da Unesp, ex-presidente da UBA, que atualmente é a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e também da Associação Latino-Americana de Avicultura, ALA. Ele transita com maestria, tanto no mais alto rigor científico, quanto no chão de fábrica e no mercado exportador. Eu irei conversar com Ariel Mendes, que é presidente da FACTA, Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Animal, uma organização civil sem fins lucrativos focada no desenvolvimento e difusão de pesquisas científicas para o agronegócio, como a avicultura e também a suinocultura. Ariel, estou até emocionado de falar com você. Seja muito bem-vindo. É uma honra muito grande ter você comigo aqui. Obrigado, Divino. Um prazer muito grande estar aqui falando contigo, com o teu público, né? Do teu podcast Agro e Prosa. É uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu já fiz uma introdução aqui da FACTA, já disse que é uma organização sem fins lucrativos, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da FACTA, qual que é o trabalho que ela realiza no dia a dia, qual é a importância dessa instituição. A FACTA, como o nome diz, é uma fundação. Ela começou lá atrás como Fundação APINCO de Ciência e Tecnologia Avícola. A APINCO é a Associação Brasileira dos Produtores de Pinos de Corte, que foi uma entidade criada lá no início dos anos 80, né? E aí, na época, o presidente da APINCO, que era o seu Luiz Barrichello, ele teve uma visão, né, de transformar aquilo ali, ou de criar uma fundação, né? Naquela época, ele já pensava grande, né? Uma fundação. Então, foi instituída a fundação como Fundação APINCO de Ciência e Tecnologia Avícola, e depois, mais tarde, nós transformamos em Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Avícola, e já deixando um dos As aí para transformar em animal, né? Então, o último A virou apoio, né? Virou animal, desculpa, Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Animal. Por que isso? Porque a gente entende que a avicultura brasileira ela se expandiu, né? Quer dizer, hoje as empresas que trabalham com frango, com aves, trabalham com suínos também, as empresas, né? Então, a maioria tem produção de suínos, e algumas agora, principalmente as cooperativas do Paraná, já entrando em pescado, entrando em tilápia, principalmente na produção de tilápia. Então, nós já em alguns eventos estamos realizando também com a parte, não só a parte de suínos, mas também incluindo a parte de tilápia. Nós temos uma conferência que é realizada a cada 2 anos, a próxima vai ser em setembro do ano que vem, e temos um programa chamado FACTA na Estrada, onde a gente realiza seminários nos diferentes polos de produção. O próximo vai ser agora, por exemplo, teremos um seminário sobre matriz de incubação em Chapecó, agora no mês de julho, no mês de setembro, e depois teremos um em Uberlândia, né? E já fizemos o de Uberlândia sobre saúde intestinal, e já fizemos um sobre salmonela em Toledo, no Paraná, então são eventos realizados regionalmente. Além disso, nós temos também a publicação de livros, né? São vários livros publicados, aí, livros sobre doenças das aves, produção de frango, produção de matriz, incubação, qualidade da água, né? E agora estamos expandindo isso aí também. Estamos produzindo um livro sobre produção de suínos, né? Que eu quero ver se a gente consegue lançar este ano ainda, e demos início agora a um livro sobre produção de tilápia, né? Então, a fundação ela está se tornando uma fundação bem eclética, né? E eu costumo dizer que dificilmente alguém que trabalha com avicultura não teve contato com a FACTA em algum momento da sua vida, seja na faculdade ou no colégio agrícola, estudando em algum livro da FACTA, seja assistindo algum seminário, algum simpósio, ou seja, também lendo algum artigo na nossa revista científica, né?
Então, são aí mais de 40 anos, né, de atividade e a gente teve a oportunidade aí de crescer junto com essa avicultura brasileira. Você falou aí da tilápia, e eu me lembrei, você falou de tilápia e falou de Uberlândia. Eu me lembrei que mês passado aconteceu o Congresso da Aquicultura. Eu até estive lá em Uberlândia, um congresso Sim. sensacional promovido pela Peixe SP. E eu ouvi realmente o pessoal falando muito a respeito do crescimento da tilapicultura lá no Paraná. Tudo é proteína animal, né? E o Brasil é uma referência em Tudo, proteína animal. tudo é proteína animal. Esse evento que você está falando se chama o Aqua Show. Isso. Ele se iniciou aqui em São José do Rio Preto, né? Depois, já, a partir do ano passado, ele mudou para Uberlândia. E junto com outro, o IFC, que é o International Fish Congress, que é realizado em Foz do Iguaçu, são os dois grandes eventos aí da piscicultura, da aquicultura, né? Com destaque para a tilápia. Até a gente pensou em lançar esse livro de tilápia lá no congresso lá de Foz do Iguaçu, mas não vai dar tempo, né? Mas uma característica interessante, né, é que a tilápia ela está entrando como uma segunda fonte de renda no Paraná para o produtor de frango ou para o produtor de suínos também, né? Então, por isso que a produção está crescendo muito lá no Paraná, principalmente. E agora, além das cooperativas, já empresas, né, integradoras que têm frango, que têm suínos, também estão entrando nesse mercado, né? Porque é mais um produto aí do Brasil, né? O Brasil já está exportando tilápia, até um detalhe interessante, antes do problema do tarifaço aí, né, do Trump, a gente exportava bem para os Estados Unidos, né? Por via aérea. Então, a tilápia saía, desde que ela saía do tanque até chegar nos Estados Unidos, eram 3 dias, né? Tilápia resfriada. E a meta deles era fazer isso em 2 dias apenas, né? Aí veio a questão do tarifaço, né? E acabou complicando um pouco, mas é um setor que tem um futuro aí bem promissor pela frente, né? Porque nós temos tecnologia, nós temos clima, temos mão de obra especializada, e o interessante é que a tilápia está indo muito na cola, entre aspas, né, da avicultura, sabe? Né? E da própria suinocultura. Então, seja na parte de nutrição, de alimentação, a parte de sanidade, de doenças, estão se utilizando muitas vacinas, né, que inicialmente foram desenvolvidas para a avicultura, hoje estão sendo desenvolvidas também para a tilapicultura. Então, é um setor promissor aí para os próximos anos. Ariel, me chama a atenção na Facta o fato de vocês trabalharem com publicações. Você falou aí de livro, de revista, e vocês têm a Revista Brasileira de Ciência Avícola, né? Que tem tido uma participação muito grande de profissionais do exterior, com a publicação de diversos artigos. Eu gostaria que você falasse um pouco do papel dessa revista e a relevância dessas publicações do pessoal de fora nessa revista. Então, essa revista é uma revista que é publicada em inglês, né? Ela teve início em 1999 e ela é editada em inglês, são a cada 3 meses, são 4 volumes por ano, né? E hoje, mais ou menos a metade dos trabalhos publicados são trabalhos brasileiros e o restante é trabalhos do mundo inteiro. A gente tem muito trabalho da Ásia, da Índia, né, da América Latina, aqui de vários países e tal, e mesmo dos Estados Unidos e da Europa. Como ela é uma revista indexada, é uma revista em inglês, isso aí facilita, né? Ou seja, ela é lida, né? É uma revista online, ela não é mais impressa, né? Então, ela facilita o acesso por parte de pesquisadores do mundo inteiro, né? Então, isso fez com que, né, a revista fosse ganhando projeção. E hoje ela está aí entre as 4 maiores, principais revistas de avicultura científicas, né, do mundo, né? Então, para nós, isso é um motivo de orgulho, né? E já tentaram comprar essa revista algumas vezes, né? Mas eu sempre fui contra, enquanto estiver lá na Facta, você contra. Por quê? Porque eu acho que a revista, na realidade, se transformou num negócio, né, para grupos editoriais aí, né? Mas eu acho que o Brasil, pela relevância que tem na produção,
de aves, merece ter uma revista científica desse porte, né? Então, não é uma questão de dinheiro, a revista ela é autossuficiente, ela se paga, né? Porque os artigos que são publicados são cobrados, evidentemente, porque a gente tem um custo, né, para preparar isso, tem pessoal de apoio, etc., né? E as revistas científicas no mundo inteiro cobram, né? Então, a nossa tem um superávit, né? Mas, só repetindo, eu não venderia, né? Ou se depender de mim, nunca a gente vai vender essa revista, porque o Brasil merece ter uma revista desse porte, né? E ela hoje, os trabalhos são publicados na revista, são citados, né, por pesquisadores do mundo inteiro, né? E esse fator de impacto, agora que a gente teve um crescimento, mostra isso, né? Normalmente ele é medido pelo número de citações que cada artigo recebe ou é referenciado por autores, por pesquisadores no mundo inteiro, né? Nos últimos dois anos, né? Então, é uma revista bem conceituada hoje no meio avícola no mundo inteiro. Ariel, muitas vezes a gente tem a percepção de que a pesquisa científica ela fica muito presa à academia e ela não chega lá na ponta. Né? Como é que essas pesquisas publicadas na revista chegam de fato lá no produtor rural, lá no chão da granja? Então, essa é uma preocupação que a gente tem e, na realidade, ela chega por meio de eventos, né? São nos eventos que a gente estava mencionando aqui, a gente sempre procura colocar palestrantes, fazer um misto, né? Um mix aí de pessoal da academia e pessoal do campo, né? Então, nos nossos eventos nunca tem só professor universitário e não tem só gente que trabalha no campo, né? Sempre um mix a gente procura balancear, né? Justamente para que o produtor possa ter acesso a essas informações. Senão ela fica lá na prateleira, né? Uma coisa que não chega. E a gente tem, às vezes, muitos pesquisadores que estão aí mais preocupados em fazer pesquisa sobre algum assunto que ele cismou da cabeça dele, que seria interessante. E, na realidade, é importante que se faça pesquisa aplicada também, não só ciência pura, mas aplicada, né? Porque a nossa produção, a nossa agricultura, né, que a gente está falando, é muito dinâmica, né? Então, por isso que os resultados das pesquisas, né, que são publicadas na revista ou em outras revistas científicas, elas acabam chegando no produtor, né? E hoje a gente tem aí a melhor avicultura do mundo, né? Então, tanto em termos de qualidade como de biosseguridade, mas também em termos de resultados, né? E isso aí é muito fruto disso, dessa tecnologia que a gente desenvolveu aqui no país, né? E a maneira também como nós realizamos a nossa produção aqui, né? No sistema integrado, no sistema de integração, que é um sistema aí, para quem não está familiarizado com o tema, onde a empresa integradora ela fornece o pintinho, a ração, as vacinas, os medicamentos, e o produtor ele entra com o galpão e com os equipamentos e com a mão de obra, né? Então, com isso, permite a aplicação de tecnologia, né? Um produtor independente que cria aí 20 mil, 50 mil frangos, não teria condições de estar adotando certas tecnologias. E via um sistema de integração, isso é possível, né? Então, por isso que a nossa avicultura é tão desenvolvida hoje aqui no Brasil e a melhor avicultura do mundo, né? É E sem, outro fator, sem dúvida, nós sim, temos uma avicultura muito avançada. Aqui é a minha região, né? Nós temos aqui a BRF, que fez com que Rio Verde se tornasse uma das cidades mais prósperas do país, graças à avicultura, à suinocultura. E aí começou, né? Um impacto também, Jataí, começou em Mineiros e tantas cidades aqui em volta que foram impactadas, assim como aconteceu lá no Paraná, com Toledo, né? E toda aquela região. Mas o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. E você falou que qualquer um que trabalhe com avicultura, de alguma maneira, ele já foi impactado pela FACTA. Qual que foi o papel da FACTA nesse processo de crescimento, desenvolvimento da avicultura brasileira? eu diria que, na realidade, o nosso papel foi difundir conhecimento, né? Os nossos eventos, eles sempre foram considerados como um dos melhores eventos, né, do setor tecnicamente. Não são eventos de massa, né? Então, para você ter uma ideia, um seminário desse que a gente faz
lá em Chapecó, lá em Cascavel, ou em Uberlândia, ou mesmo aí em Goiás, tem entre 200 e 300 pessoas, às vezes temos mais, 400, 500. Mas a gente tem eventos aí que tem mais de 1.000 pessoas, mas são eventos mais de massa, né, tal. E os nossos eventos são mais técnicos, né? Então a gente se preocupa realmente em mostrar o que existe de novo, né, em termos de tecnologia. Isso nas várias áreas, aí, seja na questão do manejo, da genética, da ambiência, né? Então hoje a avicultura está muito tecnificada, né? Então os aviários são hiper tecnificados, então a gente tem procurado levar isso para que isso chegue no produtor, né? Porque, como eu falei, 95% da nossa avicultura é no sistema integrado, mas o produtor tem a parte dele, né, que é a parte de manejo de equipamentos, né? Então, hoje, com o problema de mão de obra, por exemplo, cada vez mais cara a nossa mão de obra, que já foi barata, comparado com os Estados Unidos ou com a Europa, mas a gente tem uma dificuldade também em conseguir pessoas para trabalhar, seja em granja, seja em frigorífico. Então, o produtor ele está automatizando as instalações. Então, hoje se utiliza muito equipamento, né, na agricultura, é tudo tecnificado, o ambiente né, tecnificado, e o produtor lá com o celular dele, ou o tablet dele, ou o computador dele, ele controla e sabe tudo o que está acontecendo lá dentro do galpão, né? E está chegando a inteligência artificial também. Então, na nossa próxima conferência, né, da FACTA, nós vamos falar um pouco, não, vamos falar muito sobre inteligência artificial. Está chegando muito forte também no setor aí de produção. E o avicultor hoje também, né, principalmente nas regiões aí do Centro-Oeste, ele é um empresário, né? Então, hoje, você pegar um galpão para frango de corte, um galpão custa 2 milhões, 2 milhões e meio de reais, né? E normalmente se trabalha com um modal aí de 4 galpões. Então, nós estamos falando de um investimento de 10 milhões de reais. Não é para qualquer um, né? Então, é um produtor diferenciado, é um produtor que está atento às novas tecnologias, né? E por isso, e aí o papel nosso da FACTA de fazer com que essas informações cheguem para esse produtor, e não só por meio da integradora, né? Que, aliás, essa é uma outra característica que a gente fala muito também, né? O produtor, às vezes, reclama que a integradora exige muito, né? Então, isso é exigência de vocês. Na realidade, não é. A exigência é do consumidor no mundo inteiro. O consumidor está mudando, né? Então, hoje, por exemplo, como o consumidor lá na Europa, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, ou qualquer país aí, ele está interessado em saber como que aquele frango foi produzido, né? Se foi produzido com sustentabilidade, como é que a gente trata a nossa mão de obra, né? Como é que é a questão, a nossa questão trabalhista, que tipo de ração que esse frango consumiu, que tipo de medicamento que ele recebeu. Então, a tendência é que no futuro, isso já chegou, já está cada vez mais presente, né? Nós vamos ter lá um QR Code lá na embalagem do frango, e ele com o celular vai apontar para ali e vai aparecer tudo. Esse frango foi produzido pela BRF lá em Rio Verde, né, pelo produtor, seu José da Silva, etc., que foi abatido com tantos dias, que tipo de ração que ele consumiu, etc., né? Então, isso é cada vez mais presente, né? E aí o que a gente fala, BRF só como exemplo, né? As outras empresas estão indo pelo mesmo caminho também. Quando se trata de proteína animal, isso acontece já na bovinocultura. Então, a rastreabilidade hoje é muito importante. Na soja, no milho, né? As pessoas querem rastrear tudo. Nosso algodão é rastreado. Então, a rastreabilidade ela é muito importante. Você falou de ciência. Eu me lembro que antigamente a conversão alimentar de um frango, era muito mais da metade do que ele comia e ia embora, né? Passava rapidamente ali pelo estômago, pelo intestino dele e ele evacuava. E isso melhorou muito, essa questão do consumo do alimento, da conversão alimentar. Muita gente acha que hoje um frango é abatido com muito menos tempo em função de medicação. Mas não, houve uma evolução da ciência. Eu gostaria que você falasse qual foi o papel da ciência nessa evolução da conversão alimentar que nós temos hoje na avicultura.
E, sim, na realidade, Divino, isso aí é pura ciência, né? Às vezes o pessoal até fala, vocês utilizam hormônio. Não, a gente não utiliza hormônio. Utiliza primeiro porque é proibido, segundo porque não precisa, né, utilizar, né? Hoje um frango aí, um frango pesado é batido com 42, 45 dias de idade, né? E isso é pura genética, né? A evolução a genética evoluiu muito, né? E as características aí de ganho de peso, por exemplo, e de rendimento de carcaça, rendimento de peito, rendimento de coxa, são muito fáceis de ser melhorados, né? Então, como a gente tem gente pesquisando, né, na avicultura no mundo inteiro, então isso acaba chegando então no frango atual, né? Então, não só a questão da genética, mas também a questão da nutrição. Eu costumo dizer que hoje a gente sabe muito mais de nutrição avícola ou de suínos do que os médicos ou os nutricionistas sabem da nutrição humana, né? Por quê? Porque o frango ele é pesquisado no mundo inteiro. E cada avanço aí na ciência, ele é incorporado pelo setor de produção, né? Justamente por uma questão de competitividade, né? Então, isso se traduz, né, voltando aí no exemplo que se deu, na questão da conversão alimentar, né? Então, nós temos genética, nós temos nutrição e nós temos ambiência, que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, o frango ele é criado num ambiente totalmente climatizado, né, com condições ideais aí de temperatura e umidade. E com isso, então, aliado a alguns aditivos que se utilizam, como enzimas, por exemplo, né, faz com que a conversão alimentar do frango seja melhor, né? Então, com isso, né, o resultado econômico vai ser muito melhor. Então, a tendência disso é continuar crescendo, continuar melhorando. Aliás, até os geneticistas tiveram que colocar um pouco o pé no freio aí, né? Porque senão a gente estaria batendo frango hoje com 30 dias, 35 dias, né? Mas eles tiveram que reduzir um pouco, né? Porque o esqueleto do frango, né, tem que acompanhar, né? E toda a outra parte cardiológica também, por exemplo, tem que acompanhar aquele desenvolvimento corporal que o frango tem, né? Então, por isso que ele tem que ser um crescimento aí bem balanceado para evitar problemas metabólicos, né? Como a gente teve no passado aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Com algumas síndromes aí. Então, isso é, como você disse, é resultado de pura ciência, né? E como é um animal que ele é pesquisado no mundo inteiro, é muito fácil fazer pesquisa, né? Então, e é muito fácil você aplicar essa pesquisa no campo, né? E por isso a gente tem resultados aí muito bons aí, né, em termos de desempenho do frango atual. Um dos maiores pesadelos de qualquer avicultor é a gripe aviária, a influenza aviária, né? E aqui no Brasil a gente tem, graças a Deus, tem conseguido manter o controle. Como é que está a situação? A gente continua seguro em relação à gripe aviária? Na realidade, a gente se preparou para isso, né, Divino? Desde o ano 2000, quando houve um surto de influenza aviária no Chile, acendeu uma luz amarela aqui no Brasil, né? Então, na época, a gente começou a se preparar para duas coisas. Primeiro, para diagnosticar rapidamente, caso chegasse o vírus no país, e segundo, para erradicar o mais rapidamente possível, né? Nos anos 2005, 2007, com aqueles grandes surtos lá na Ásia, né, e na Europa também, a gente incrementou mais o nosso programa de prevenção. E aí, finalmente, o vírus chegou aqui no país, né, em 2023, 2024, e felizmente chegou pela costa com aves migratórias, né, como a gente sempre imaginou, mas pelas aves marinhas, né? Então, chegou pelas praias, então, longe do setor de produção. E com isso, a gente, na época, não teve nenhum caso, né, na avicultura industrial. E o lado bom disso, se é que tem um lado bom, é que os nossos técnicos, né, do Ministério da Agricultura e das agências de defesa, como a Agrodefesa, aí, por exemplo, da Goiás, tiveram condições de fazer um treinamento em tempo real. A gente tinha feito muitos simulados aqui no Brasil, né? Mas aqueles simulados de escritório, mesmo de campo, mas que não é igual à realidade, né? Então, com aquele centenas de casos que a gente teve, os nossos veterinários aí tiveram condições de
atuar, né, realmente em condições reais e conseguiram evitar que isso chegasse na agricultura. O ano passado, a gente teve um caso lá em Montenegro, foi o primeiro e único caso na agricultura industrial, numa granja lá no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, que em 40 dias foi resolvido. Então, em 40 dias, o foco foi eliminado e nós voltamos a exportar, né? Só que o risco existe, né? E hoje, por isso, essa preocupação tão grande que a gente tem com a biosseguridade e tal. E o mundo também está muito globalizado, né, Divino? Uma pessoa toma um avião lá na China hoje, à noite, e amanhã, desculpa, e amanhã ou depois da manhã está chegando aqui no Brasil. Então, é importante que essa pessoa, né, não tenha contato com a nossa agricultura, que não visite granja, que não entre numa granja, que não entre num galpão, né, para evitar justamente essa possível contaminação. Então, o preparo tem que continuar, a gente tem que continuar atento, né? A gente está vendo agora, por essa questão da globalização do mundo, né, esse transporte aéreo que a gente tem, né, e marítimo também, casos de aftosa na Europa, na China, né, coisa que, né, então, agora tivemos recentemente problema com mosca varejeira nos Estados Unidos, no Texas, né, que estava erradicado lá isso há muitos anos, né. Então, é o que eu costumo dizer, e que a Organização Mundial de Saúde Animal diz também, né, nenhum país, né, hoje está livre de ter uma doença, uma enfermidade de alto impacto, né? O importante é que esse país tenha a capacidade de diagnosticar rapidamente e distinguir o foco rapidamente. Então, é para isso que nós estamos preparados e vamos continuar nos preparando cada vez mais, né? Para evitar que esse vírus chegue na agricultura industrial, porque aí realmente o impacto é muito grande, fecham as exportações, né? A gente tem visto isso aí nos Estados Unidos, no México, países da Europa, vários países com casos aí, né? Então, para nós tudo isso é uma lição para ser aprendida e para que a gente possa continuar aprimorando a nossa biosseguridade. Você está correto, é isso mesmo. E granja, vamos reforçar que granja não é lugar de visita, né? Quem não trabalha na granja não tem que ficar visitando granja, não. Tem que ficar um lugar restrito a pessoas que realmente trabalham ali, que tomam todas as medidas de segurança. Mas, E hoje, só pois se não, você Ariel. me permite um comentário, Divino, hoje com o celular, se a pessoa quer saber como é que é um galpão lá por dentro, tal, o trabalhador entra lá, filma com o celular e mostra para a pessoa, né? Então, não tem que ninguém entrar numa granja para ver e tal, né? Então, hoje é muito fácil, a gente está fazendo isso, inclusive, com missões, né? Quando vem missões aqui no Brasil, o pessoal às vezes quer entrar em granja, a gente não deixa, o governo brasileiro, as empresas não deixam. Quer saber como que é? Alguém entra lá com o celular e filma e mostra para o pessoal e eles ficam lá no escritório, ficam lá no portão de entrada da granja, né? É a comodidade do mundo moderno, tem que ser utilizada. Ariel, E aí, não só, é, não te contando mais uma vez, não vamos pensar só em influenza aviária, que eu digo, vamos pensar em salmonela, vamos pensar em bronquite, vamos pensar em outras doenças respiratórias, né? Então, à medida que você está fazendo essa prevenção para a influenza aviária, indiretamente você está prevenindo para uma série de outras doenças, né? Então, com isso, o produtor, o granjeiro, o produtor, ele vai ter um resultado bem melhor, né, para aquele lote que está sendo criado. Mas desculpa eu te cortar. não, tranquilo. É, uma dúvida que me veio aqui agora é o seguinte: no caso do frango, a gente exporta muito. Nós somos muito dependentes do mercado externo. Por exemplo, deu um problema lá fora, igual, por exemplo, na carne bovina agora, a China resolveu de repente colocar um limite lá de importação. Eles vão importar menos carne bovina, né? Vão inclusive taxar a carne bovina. No caso da ave, a gente está refém também, ou o consumo do mercado interno é suficiente para segurar a onda se por um acaso der problema lá fora? Na realidade, o Brasil, a gente é o maior exportador de frango do mundo, de carne de frango, desde 2005. E se você pegar o segundo e o terceiro maior exportador, que são os Estados Unidos e a Europa, a União Europeia,
a exportação deles é menor do que a exportação, as 5 milhões e 100 mil toneladas que a gente exporta. Isso representa, em termos de mercado externo, 35%, 40% do mercado de todo o frango consumido, comercializado no mundo. E do Brasil, representa 35% da nossa produção vai para exportação, né? Eu diria que, como, na realidade, o nosso ciclo de produção ele é curto, se a gente tiver um problema na exportação, a gente consegue segurar isso, né? Por quê? Porque é só a gente alongar. O produtor lá, em vez de produzir 5, 6 lotes por ano, ele vai produzir 4 lotes por ano. Ou seja, a gente consegue reduzir rapidamente, diferente do boi, né? O boi, o ciclo do boi é maior, de suínos é um pouco menor do que o do boi, mas mesmo assim tem um ciclo mais longo que o do frango. Então, a gente consegue ajustar essa produção interna, né? Caso a gente venha a ter um problema na exportação. E aí, quando eu digo um problema na exportação, não é tanto por conta de mercado. Bom, agora tem a questão da União Europeia aí, que fez algumas restrições por causa de uso de antimicrobianos, mas até setembro, que é o prazo, né, que a União Europeia deu, a gente vai conseguir mostrar para os europeus que a nossa produção é segura e que a gente não faz uso de antimicrobianos que não são permitidos, né, pela legislação europeia ou pela legislação brasileira. Então, resumindo, o impacto, se a gente tiver um problema na exportação, o impacto na avicultura, no frango, vai ser bem menor do que é no caso de bovinos, né? O único problema é que você não, aquele frango que já está na granja, né, que já está, ele vai ter que ser abatido, né? Diferente do boi que vai ficar lá pode ficar lá no pasto um pouco mais, ou até no confinamento talvez um pouco mais, né? O frango não. Mas nos nossos programas aí de prevenção, de contingência, a gente tem, por exemplo, se a gente tiver um problema muito sério de influenza aviária, que a doença se espalha e tal, o que tiver menos de 15 dias, o que estiver no incubatório vai ser descartado, o que está no incubatório vai ser descartado. O que tiver menos de 15 dias vai ser sacrificado, vai para a graxaria, né? Então, isso está muito bem pensado, né? Foram 20 anos aí que a gente ficou discutindo isso com o setor e temos aí planos de contingência muito bem elaborados, né? Então, a gente consegue sobreviver bem mais fácil, né, do que outros setores aí. Meu amigo, foi um prazer falar com você. Eu sabia que a prosa ia ser boa e com certeza já fica aqui o convite para que outras vezes você possa vir aqui e a gente falar mais, não só de frango, mas falar de proteína animal de uma forma geral, de suinocultura, de tilapicultura também. Muito obrigado, foi uma honra ter você aqui. Obrigado, Divino, obrigado pelo convite, parabéns pelo teu podcast, o Agro e Prosa, né? Já tive a oportunidade de assistir algumas vezes, né? Então, é realmente uma satisfação muito grande ter podido conversar contigo e divulgar um pouco da nossa avicultura brasileira aí para o teu público, né? Que é um público bem eclético, não é só a gente que trabalha com avicultura, mas é o consumidor também, né? Então, é importante que o consumidor saiba como que a gente produz frango e saiba um pouco sobre a qualidade do frango brasileiro. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço, viu? Um abraço. Gente, e o Ariel falou uma coisa certa, viu? A nossa conversa aqui é para todo mundo. A gente busca simplificar, desmistificar o agronegócio, falar de uma maneira fácil para que todas as pessoas possam entender. E graças a Deus, nós temos conseguido levar a nossa mensagem até a cidade, né? Não adianta ficar só no campo, temos que chegar à cidade também. Eu conversei com Ariel Mendes, que é o presidente da FAC, da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Animal. Se você gostou da nossa prosa, que tal deixar um gostei aí pra gente? Deixe um comentário, compartilhe com muitas pessoas e se inscreva no nosso canal. Ah, e tem uma coisa, nós estamos agora no Spotify também em vídeo. Antes era só áudio, agora estamos em vídeo. Além do YouTube, também no Spotify. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.